Pois é, meus amigos, como a gente comentou no vídeo de ontem, essa PEC que limita poderes do STF, que foi aprovada no Senado Federal, era o ponto de partida que o Brasil precisava para iniciar a mudança que a gente aguarda há tanto tempo. E ainda que ela não seja aprovada na Câmara, porque agora o STF, juntamente com o governo federal e outras forças obscuras, digamos assim, vão articular ao máximo, vão pressionar ao máximo Arthur Lira para que ele barre essa PEC lá na Câmara, ou no mínimo articule para que ela não seja aprovada, né? Então, ainda que ela não seja aprovada lá na Câmara, o estrago já está feito. Quer dizer, olha só o peso que teve a aprovação dessa PEC no Senado Federal. Tem gente espumando pela boca, cuspindo maribondo. Olha o posicionamento do ministro Gilmar Mendes, a gente vai comentar sobre ele aqui. Foi uma fala duríssima e muito grave, né? Também se posicionou o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Barroso, presidente do Supremo. Olha, falaram cada absurdo realmente que é inimaginável num país que se diz democrático, né? Ter um ministro de um Supremo Tribunal Federal ou um juiz que seja, alguém do direito, né? Se posicionando daquela maneira. É inconcebível, realmente algo inimaginável e muito grave. Mas mostra realmente que o amor acabou. Até a Daniela Lima, a apresentadora lá da CNN, ela disse, segundo fontes, que um ministro do STF falou que a lua de mel entre STF e governo acabou. Eles se sentem traídos porque o voto do Jacques Wagner, que é o líder do PT lá no Senado, foi uma traição do PT, porque o Jacques Wagner representa o governo lá no Senado, E ele votou favorável à PEC e orientou também, liberou a bancada para votar como quisesse, Na minha opinião, ele enxergou aquilo como derrota certa, então não importava o posicionamento dele. Mas alguns ministros do STF, ou todo o STF, não sei, tirando Cássio Nunes e André Mendonça, entendem aquilo como traição. Então, veja só como é que tá a coisa, Há uma briga aí, uma guerra, digamos assim, entre Senado e STF, e agora o governo federal inicialmente lavou as mãos, mas está no meio dessa briga agora, Então, para quem vocês estão torcendo nessa briga aí, Tem gente torcendo para a briga, mas que maldade, De qualquer maneira, fica exposto realmente que essa PEC, só a aprovação dela no Senado, já mostra, já deu uma bagunçada no sistema. E ainda que ela não seja aprovada na Câmara, como eu disse, o estrago já está feito. E o ponto de partida que o Brasil precisava para recuperar a nossa democracia já começou e não tem mais volta, Então, realmente, essa PEC teve um significado muito grande. Eu quero comentar aqui agora a respeito da fala do ministro Gilmar Mendes e, em seguida, eu vou colocar para vocês também a fala de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Olha, eu nunca achei que fosse dizer isso, mas eu concordo integralmente com o que disse Rodrigo Pacheco. Demorou, mas acordou. Finalmente ele resolveu representar aqueles que o elegeram, Claro, a gente sabe, ele tem interesses aí por trás em 2026, Provavelmente vai sair candidato ao governo de Minas Gerais, mas ele está realmente saindo melhor do que esperado para este ano, Vamos acompanhar aqui a fala do ministro Gilmar Mendes primeiro, olha só. O fato é que este Supremo Tribunal Federal, sempre atento às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca, está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora, eventualmente, provenientes do Poder Legislativo. Ele diz que o Supremo está preparado para, uma vez mais, superar as investidas, agora do Legislativo, agora do Legislativo, mas ele quis dizer que antes veio de outra esfera de poder, Quem será que ele está se referindo? Ao presidente Bolsonaro? Então ele está dizendo que o governo Bolsonaro investiu contra o STF, investiu contra a democracia? Lembro aos ministros, recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo
com a serenidade, mas com firmeza, e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. Prestaram atenção no discurso do ministro Gilmar Mendes? Prestaram atenção quando ele falou que esta casa não vai permitir, ou algo assim, né? Ameaças. Ameaças? Não vai permitir intimidações. Intimidações? Intimidado está o povo brasileiro que tem medo de sair às ruas para exercer o seu direito constitucional de protestar, de se manifestar. Intimidado está o povo brasileiro que, frente a esse desgoverno que aí está, todo dia traz uma notícia negativa, todo dia quer taxar ainda mais a população. Todo dia é vilipendiado, é surrupiado pela corrupção que assola esse governo, que assola esse país há muito tempo nas mãos do PT. Intimidado está o povo que não pode sair às ruas com medo de ser assaltado ou de acontecer um mal maior, como a gente acompanha todo dia pelo noticiário, lamentavelmente. Sabe? O poder supremo desse país não vem da Câmara ou do Senado, e muito menos do Supremo Tribunal Federal. Não vem. O poder supremo desse país vem das ruas, é o povo. A democracia representativa que vigora no Brasil é oriunda do sufrágio universal, que é o voto. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Eu só estou repetindo aqui o que está na nossa Constituição, não estou inventando a roda. Então, senhor ministro Gilmar Mendes, não há que se falar em intimidação. Se isso está vindo do poder legitimamente eleito para representar o povo, que é o Senado Federal, juntamente com a Câmara, ninguém está sendo intimidado, eles estão apenas exercendo o seu papel constitucional, fazendo aquilo para o qual eles foram eleitos. E, me desculpe, mas a gente não deve normalizar um discurso dessa forma de um ministro do STF. Eles não estão lá para representar o povo. Eles não estão lá para representar o que quer que seja, apenas cumprir os seus deveres constitucionais, que é interpretar a Constituição e julgar casos específicos, né, que lhes competem. Eles não devem manifestar apoio ou não a uma medida legislativa. Isso cabe ao Congresso Nacional exclusivamente e a ninguém mais. Agora, temos aqui, o ministro Barroso, ele também se posicionou, mas eu nem vou colocar o vídeo aqui dele para vocês, né? A gente já sabe mais ou menos aí, foi o que ele disse na linha do ministro Gilmar Mendes. Agora, eu gostei mesmo, foi da resposta do senador Rodrigo Pacheco. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque ele realmente falou que tinha que ser dito e da maneira que tinha que ser dito. Olha só. Não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro, eu sempre propugnei por isso. Só uma ressalta aqui, vocês viram? Eu não vou entrar nesse debate político, eu não vou responder diretamente o Supremo, né, se referindo ao Gilmar Mendes, ao Alexandre de Moraes e ao ministro Barroso. Porque não é palco de discussão política. O Supremo não é palco de discussão política. Acabou. Foi um recado claro, desmoralizante. Eles não têm que falar de política. Lá não é palco disso, então eu não vou responder. Perfeito, é isso. O recado é esse, a sociedade tem que entender isso. A gente tem que parar de normalizar o que está acontecendo. Não é normal. Não é certo. Não é certo um ministro reclamar de uma lei ou de uma PEC que foi aprovada. E já deixar um recado claro, né? Meio que intimidatório. A gente não vai admitir a aprovação dessa PEC. Como assim? Como assim? Vocês querem dar um golpe na democracia, é isso? Vocês estão dizendo que vão descumprir se essa PEC for aprovada? Isso é muito grave. Se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição e que todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país. O que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. E eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente
os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil, que não é. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a justiça eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Tá aí. Temos um novo Rodrigo Pacheco, né? Inclusive, ele disse algo que eu falei exatamente igual na semana passada. Não é possível que a gente possa aceitar que um ministro só, que não recebeu um voto sequer, derrube uma lei aprovada pelo Congresso Nacional por 513 deputados e 81 senadores. Isso é inadmissível. E agora foi dito pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? Então, assim, o Pacheco, meus amigos, a gente sabe, ele tem interesses para 2026. E olha, sinceramente, se o Pacheco continuar nessa postura de representar os interesses populares da maioria da população brasileira e conseguir, inclusive, se essa retaliação vier, porque agora vai vir, pautar o impeachment, a gente sabe de quem, e aprovar, eu vou fazer campanha para ele em 2026. Faço de graça, me comprometo aqui, viu, Pacheco? Cumpra as suas atribuições dentro da lei, dentro da Constituição, represente o povo brasileiro, que em 2026 eu tenho certeza. Você quer ser governador de Minas Gerais, né? O Zema acho que está inclinado a te apoiar também se você continuar nessa linha democrática, Pacheco. Eu tenho certeza, você vai ter não só o meu apoio, mas de boa parte dos mineiros também. Tenho certeza disso, viu? Continua aí. Ainda há tempo de se redimir por tudo que você deixou de fazer, viu, Pacheco? Não vamos esquecer que você é um dos maiores traidores da nação. Você não vai virar santo do dia para a noite não, viu? Mas tem tempo ainda para você se redimir. Continua nessa linha aí. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.